Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto, trazendo mais uma aula para a segunda série, da matéria Química Orgânica. Bom pessoal, tema de hoje iremos ver aí mais duas funções orgânicas oxigenadas. É um tema um pouquinho extenso, então a gente já está nessa brincadeira aí tem tempo. Hoje veremos mais duas funções. A primeira que veremos hoje será a cetona. Então, o que são cetonas? Vamos lá. São compostos que apresentam um grupo carbonila. Já vimos essa carbonila antes, lembram dela? C-O, a gente viu no aldeído. Tá? O que vai acontecer? Essa carbonila ela vai entrar dessa vez no meio da cadeia. Tá? Então, ou seja, em um carbono secundário. Tranquilo? O carbono ele vai estar ligado a dois carbonos e a carbonila vai estar ligada a ele também. Tranquilo? Então, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Tá vendo? Aqui está o carbono com a dupla ao oxigênio e este carbono está ligado a dois carbonos, um de cada lado. Portanto, ele é um carbono secundário. Tá? Quando a gente viu os aldeídos, a gente viu que essa carbonila ela vem na ponta, Então fica mais ou menos assim. Vamos fazer de azul mesmo. O aldeído é a dupla O, H e o carbono, tá? Aqui pode vir um radical, enfim, pode ser outro H, depende, Mas a gente aqui, nesse caso, a gente tem um aldeído. Por quê? Porque a dupla O ela não está vindo entre carbonos. Ela está vindo do lado. Aqui esse R pode ser um carbono, tá? Pode ser um radical. Então, enfim, pode ser uma cadeia para cá, de sei lá quantos carbonos. 5, 4, 3, Enfim, depende da cadeia. E do outro lado eu tenho um hidrogênio, perfeito? Então, qual é a característica dos aldeídos? C-O-H, ok? Então, aqui a gente tem um aldeído. Aqui eu não tenho C-O-H, aqui eu tenho C-O apenas, tá? Aqui, no caso, entre o C da ligação dupla, eu tenho dois carbonos, tá? Então, essa é a característica de uma cetona. Então, pessoal, a cetona, ela sempre vai vir no meio da cadeia, tá? Ela nunca vai vir na ponta, porque caso a dupla O esteja na ponta, será um aldeído, tá? Poderá ser, quer dizer, no caso poderá ser um aldeído, não necessariamente vai ser um aldeído. Tem outras funções, que eu vou ter uma dupla O na ponta também. Beleza, pessoal? Então, não confundam, tá? Presta atenção como é que vai estar essa carbonila, no caso essa C dupla O. Beleza? Como é que funciona a nomenclatura das acetonas? Das acetonas não, perdão. Já vamos falar mais sobre isso. Das cetonas, sem o A, porque o nome é bem parecido, aí a gente deve estar, será que acetona e cetona é a mesma coisa? Na verdade, a acetona é um tipo de cetona, tá? Então, ela entra como um tipo de cetona, beleza? Mas ela não engloba todas as cetonas no geral. Já vamos ver melhor isso. Então, como é que funciona a nomenclatura aqui? Bom, é mais ou menos um padrão, A gente viu que isso funciona para todas as funções orgânicas. Então, a nomenclatura vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter o prefixo, que equivale ao número de carbonos da cadeia principal, que é aquela cadeia que a gente conta os carbonos em sequência. Nosso intermédio vai ser de acordo com o tipo de ligação. Então, se eu tiver só ligações simples entre carbonos, vai ser AN. Vou pegar aqui nosso resumão, lembram dele? Estamos aproveitando dele aqui. Já está todo rabiscado, depois a gente tem que fazer um novo. Então, só ligação simples, AN, ligação dupla, AN, e ligação tripla, IN. Então, lembrando que isso aqui a gente está analisando entre carbonos, ok? Então, aqui no intermédio vai ser justamente esse tipo de ligação. E para eu identificar que a função é uma cetona, olha o sufixo. O sufixo é o que vai vir no final da palavra, do nosso nome. Então, o sufixo vai ser ona, ok? Então, cetona é mole lembrar, Cetona, qual é o sufixo? Ona. Vai terminar em ona. Tranquilo? Então, vamos ver aqui uns exemplos para a gente treinar? Vamos lá.
Esse número 1 aqui, como é que a gente pode dar um nome para ele? Vamos lá. Vou pegar aqui uma canetinha diferente, vamos ver. Roxo. Cadeia principal, pessoal. A gente viu que a contagem da cadeia principal, ela vai de acordo, né, com o lado mais próximo da função. Nesse caso, a função a gente está se referindo à dupla O, né, ao carbono da dupla O, e a gente vê que ele está bem no meio, né? Então aqui a gente pode fazer a contagem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente vai ver que o carbono da dupla vai estar no meio, tá? Então aqui é indiferente, certo? Ou seja, pessoal, aqui eu não preciso colocar esse 2 para indicar onde está a dupla O. Beleza? Por quê? Porque a dupla O, nesse caso, ela não poderia vir nem nos carbonos da ponta, né? Em nenhum dos carbonos da ponta. Por quê? A gente acabou de ver que se a dupla O vier na ponta, né, ela não vai ser mais uma cetona. Lembrem-se, pessoal, que a cetona, a dupla O, ela sempre vem no meio. O carbono, ele tem que ser secundário, tá? Então, o que isso significa para a gente? Não existe cetonas com 1 ou 2 carbonos, tá? Por que não existe cetona com 1 ou 2 carbonos, pessoal? Ó, se eu fosse fazer uma cetona com 2 carbonos, seria isso aqui, C. Algum dos dois teria que ter a dupla O, certo? Show de bola. Só que a cetona, ela tem que ser a dupla O, né, entre carbonos. Como que eu vou botar outro carbono aqui do lado? Se eu só tenho 2 carbonos, eu não poderia botar outro carbono, certo? Eu botaria um hidrogênio para completar as 4 ligações desse cara. Esse carbono aqui teria 3 hidrogênios para completar as 4 ligações dele. E tá aí. Aqui não seria uma cetona, seria um aldeído, certo? Dupla OH. Tranquilo? E com um carbono só, né, também daria no mesmo. Eu não teria uma C dupla O entre carbonos, que é a característica da cetona. Ou seja, a menor cetona que existe é essa aqui, tá? É a cetona de 3 carbonos. E qual é o nome dessa cetona, pessoal? 3 na cadeia principal, qual é o prefixo? Vamos pegar o resumão boladão aqui, ó. 3, prefixo prop, tá? Então vamos utilizar aqui, ó, prop. Pessoal, tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Vocês vão ver que não, né? A gente está analisando entre carbonos e entre carbonos só tem ligações simples. Então o intermédio vai ser an, né? Então vai ficar pro pan. Agora, qual é o sufixo das cetonas? Eu já sei que a minha função aqui é uma cetona, né? Eu tenho uma dupla O entre carbonos. Então, eu vou olhar aqui para o sufixo, ó, ona. Então, vai ficar propanona, tá? O nome desse cara aqui, de acordo com a IUPAC, é a propanona. E esse cara aqui, pessoal, esse cara aqui é a nossa cetona, que é mais vendida comercialmente, que vocês conhecem como acetona. Sacaram? Então, a acetona é a propanona. É uma acetona com 3 carbonos, beleza? Acetona utilizada aí para tirar esmalte das unhas, enfim. Vendida comercialmente em larga escala por causa disso, tá? Então, essa é a acetona, beleza? Então, a acetona, ela é um tipo de cetona, perfeito? O restante das cetonas que a gente vai ver aqui não são acetonas, tá? A fórmula da acetona é essa aqui, perfeito? Muito bem. E é a menor cetona que existe, tá? Não tem uma menor do que essa. Não existe cetonas com 2 ou 1 carbonos. Portanto, a menor fica sendo a de 3 carbonos, tá? Vamos ver o nosso exemplo aqui, número 2. Tá aqui ele, ó. Bom, mesmo princípio, tá, pessoal? Aqui a gente tem a função. Se a gente for contar do lado direito, começar do lado direito, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, a função vai estar no carbono número 4. Se a gente começa do lado esquerdo, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, o lado esquerdo está mais próximo da função, correto? Então, a gente começa por ele, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então, nossa cadeia principal ela tem 6 carbonos. No carbono 2, a gente tem uma ramificação com 1 carbono, que a gente já sabe, já está careca aí de saber que, pô, ramificação com carbono se chama o quê? Metil, né? E a nossa função está no carbono número 3. Então, tudo isso aí vai ter que ser pontuado. Vamos começar pela ramificação, tá? Vamos nomear aí onde é que estão todas as ramificações. Então, vai ficar 2-metil, mostrando que no carbono número 2 dessa cadeia aqui, eu tenho uma ramificação do tipo metil, tá? Agora, quantos carbonos tem na cadeia principal? 6. Qual é o prefixo para 6 carbonos? Hex, né? Lembra de hexacampeão. Então, 2-metil, hex. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Então, nosso intermédio vai ser an, tá? Hexan. Onde é que está a acetona, pessoal? Eu preciso posicionar também onde está a minha função. Eu tenho que saber onde é que está a função, correto? Então, eu não posso botar hexanona direto, sendo que a dupla O poderia estar no carbono, poderia estar no carbono 3, poderia estar no carbono seguinte, tá? Enfim, eu poderia mexer na posição da minha dupla O aqui. Beleza? Então, eu tenho que posicionar isso. Então, 2-metil, hexan, 3, ona. Beleza? Lembrando que número de letra a gente separa com um tracinho, tá, gente? Então, vai ficar hexan, 3, ona. Show? Ou poderia ser também 2-metil, tracinho, 3, hexanona. Também estaria certo, tá? Eu já saberia que esse 3 é a posição da minha função, da minha carbonila, ok? Então, ficou nesse formato aí o nosso nome. Número 3. Vamos lá. No número 3, vocês vão notar aí que a gente tem duas cetonas, né? Na mesma molécula. Contagem, pessoal. Tanto faz do lado esquerdo quanto do lado direito. Porque nos dois casos a gente vai obter a mesma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente começasse a contar do lado direito, ia ser a mesma coisa, só que essa cetona seria 3 e essa aqui é 4. Bom, de qualquer forma, daria no mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente não tem nenhuma ramificação, né? Então, já vou começar a dar o nome da cadeia já, X, 6 carbonos, né, na cadeia principal. Tem só ligações duplas entre carbonos. Então, vai ficar hexan. Agora, pessoal, no carbono 3 e no carbono 4, eu estou vendo que tem duas cetonas, né? Então, vai ficar hexan, tracinho, 3,4, porque aqui nesse caso tem uma repetição, tá? E essa repetição é do quê? É da função. Mas quando há uma repetição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que indicar essa repetição, lembram disso? Então, como é que a gente faz para indicar? Quantas vezes está se repetindo a acetona? Não são duas? Então, vou botar um prefixo mostrando que repete-se 2 vezes essa função. Então, vai ficar hexan 3,4 de ona. Tá? O que está se repetindo? Não é a cetona? Então, vou botar 2 cetonas. Uma no carbono 3, a outra no carbono 4. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, galera. Número 4. Número 4 está aqui. Contagem, galera. Bom, aqui a gente tem do lado esquerdo a função no segundo carbono. Se eu começasse do lado direito, olha a distância para a minha função, como é que seria, tá? Então, vamos começar do lado esquerdo, que a função tem a preferência. 4. Percebam aqui que se a gente subir, vamos ter 6 carbonos. 4, 5, 6. Né? Lembrando que o maior número de carbonos é em sequência. Se a gente continuar, a gente vai ter o 5 aqui, o 6 aqui, o 7 aqui. Então, o maior número de carbonos em sequência fica sendo 7. Beleza? Vamos lá, primeiro passo.
dar a posição das ramificações e indicar quais ramificações estão na nossa cadeia. Nesse caso, tem ramificação? Tem ramificação. Uma no carbono 4, se a gente notar a ramificação do carbono 4, tem 2 carbonos. 2 carbonos, qual é o prefixo? Et. Ramificação termina em il. Então, no 4 a gente tem o famoso etil. E no carbono 5, ramificação com um carbono, metil, tá? São ramificações diferentes, então quando a gente for dar o nome em ordem alfabética da nomenclatura das ramificações. Etil e metil, né? No caso aqui o etil vai vir antes. Então vamos começar aqui, ó. 4, etil. 5, metil. Pronto, já posicionamos as ramificações, correto? Agora vamos dar o nome da cadeia principal, tá? Então, 7 carbonos na cadeia principal. Qual é o prefixo? Resuma 1. Ept. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Ept. Beleza? Então, a gente vai ter ept, que é o prefixo para 7 carbonos. Intermédio. O intermédio vai de acordo com o tipo de ligação. Tem ligação dupla ou tripla entre carbonos? Tem. Olha aqui, ó, no carbono 3 e no carbono 4 eu tenho uma ligação dupla. Como é que eu posiciono ela? Eu posiciono onde ela está se iniciando. Ela não começa no carbono 3? Então vai ficar ept 3N. Por que 3N? Porque no carbono 3 inicia-se uma ligação dupla. Olha aqui, ó, ligação dupla a gente conhece como N, certo? Então, 3N. Onde que está a acetona? A acetona não está no carbono 2? Eu tenho que dar a posição dela também, né? Então, vai ficar 2. Vou botar aqui embaixo para dar espaço para a gente. Ona. Beleza? Pessoal, se a gente fizer com calma, vocês vão ver que fica um nome cabeludo, mas não é nada do outro mundo, certo? É só fazer o passo a passo. Começa pela ramificação, vê onde é que ela está direitinho, beleza? Depois, começa a dar o nome da cadeia principal. Quando fizer isso, dá uma olhadinha para ver se tem uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Se tiver, onde é que começa a ligação dupla ou tripla, né? Coloca o número, coloca a respectiva indicação, né, da ligação dupla ou tripla. Se for dupla, vai ser N. Se for tripla, vai ser IN, né? E depois, por último, posiciona aonde está a função, tá? Fica esse nome gigante aqui, mas fazendo direitinho, seguindo esse passo a passo, não tem erro. Vamos ver agora o número 5. O número 5 está aqui, ó. Se a gente olhar, é uma molécula simétrica, né? Então, a gente pode começar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que vai dar aí no mesmo. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, o que a gente faz aqui? Se a gente descer, vamos ter 6, 7, 8, 9. Se a gente continuar, 6, 7, 8, 9. Opa, então eu tenho aqui uma igualdade, né, de distância, mas se eu for para a direita eu vou ter algo diferente do que se eu for para baixo, correto? Pessoal, nesse caso, quando a gente tem esse impassezinho, né, a gente vai seguir o lado da função. Lembra que a função tem preferência? Então eu vou seguir, ó, o lado da minha função orgânica, ó, 6, 7, 8, 9. Essa ramificação aqui, que eu estou olhando no carbono 5, eu conheço. Eu consigo nomear ela. É melhor do que eu descer e ter que nomear isso aqui como uma coisa só, correto? Concorda comigo? Então, vamos lá. Qual é a ramificação que a gente está olhando aqui no carbono 5? É uma ramificação com 4 carbonos. Ramificações com 4 carbonos. Temos 4 tipos, certo? Ou vai ser butil, ou vai ser sec-butil, ou vai ser isobutil, ou vai ser o terc-butil, tá? Se tem dúvidas nisso ainda, volta lá na nossa aulinha de radicais orgânicos, que está muito bem explicadinho em cada tipo de radical, ok? Esse aqui, quando a gente tem a ramificação, né, pegando na ponta, e tem 4 carbonos, a gente vai ter o butil, ou N-butil. Então, vamos ficar aqui, ó, com o 5 butil. Show? 5 butil. Agora a gente vai dar o nome da cadeia principal. 9 carbonos. Pessoal, qual é o prefixo? 9 a gente quase não vê. Ó, non. Beleza?
Então, o prefixo para 9 é non. Então, vai ficar 5-butil, non. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Não tem, correto? Então, vai ficar an. Então, 5-butil, nonan, né? Agora, vamos posicionar as funções. Eu tenho uma função no carbono 4, a outra no carbono 6. Então, vai ficar 4,6, tracinho. É uma repetição, não é uma repetição, pessoal? Quando tem uma repetição, o que a gente faz antes? Coloca o prefixo da repetição. Não está repetindo 2 vezes? Então, vou botar o di. Tá? E o que se repete 2 vezes? Não é a função orgânica cetona? E a função orgânica cetona, ela é expressa pelo ona. Então, vai ficar di ona. Eu sei que tem uma cetona no carbono 4 e outra no carbono 6. Show de bola? Muito bem. Então, o número 5 foi. E o número 6? Para a gente finalizar a cetona. Vamos lá. Número 6, eu tenho um ciclo, né? A gente tem uma cadeia fechada. Portanto, cadeias fechadas, a gente começa com a palavra ciclo, para eu conseguir diferenciar uma cadeia fechada de uma cadeia aberta, né? Então, aqui a gente tem o ciclo. É um ciclo com quantos carbonos? Não são 6 carbonos? Beleza. Só que, aonde que vai ser o meu carbono número 1? Em uma das funções. Lembram que a função ela tem preferência? Olha o resumão aqui, ó. Função, ligação e ramificação. Show de bola. Então, o meu número 1 pode ser tanto esse carbono, que tem a cetona, ou esse carbono aqui, que também tem cetona, né? Que tem a carbonila, no caso. Então, eu vou começar por esse, ó. 1. Quem vai ser meu número 2? Vai ser o cara que estiver mais próximo da outra cetona. Então, é o cara de baixo. Então, 2. Esse aqui vai ser o 3, 4, 5, 6. Correto? Então, a gente tem um ciclo com 6 carbonos. Então, vai ficar ciclo, tracinho, X, que é o prefixo para 6. Beleza? Aqui eu acho que nem precisaria do tracinho, na verdade. Mas, enfim. Vamos lá. Ciclo, X. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Então, vai ficar ciclohexan, né? Beleza. Agora, onde que estão as cetonas? Uma delas está no carbono 1 e a outra está no carbono 3. Então, vai ficar ciclohexan, tracinho 1,3. Opa, temos uma repetição de novo, né? Então, eu tenho que indicar quantas vezes está se repetindo. Não são 2. Então, vamos lá. Di ona. Beleza, pessoal? Tira esse tracinho aqui que a gente separa nesse caso aí, né? O ciclohexan 1,3 de ona. Tranquilo? Aqui eu botei embaixo, né, pessoal? Aqui eu botei uma... Bom, eu frisei isso aqui para vocês, né, durante o início da nossa aula. Então, só para a gente não esquecer isso, tá? Quando a dupla O estiver na ponta, lembrem-se disso, já foi pegadinha de muitos vestibulares, tá? E muita gente caiu, acredite. Aqui a dupla O, ela não está entre carbonos, ela está na ponta. Só que o que o cara faz como pegadinha? Ele não bota a outra ligação do carbono, tá? Esse carbono aqui não está fazendo 3 ligações? 2 com oxigênio aqui embaixo, uma com outro carbono aqui na esquerda e na direita. Quando o carbono, né, quando ele tem as ligações dele e não está sendo completas, né, não estão sendo completas com 4 ligações, a gente sabe que tem um hidrogênio implícito, correto? A gente completa essas ligações com hidrogênio. Então, já vi isso em provas de vestibulares, o cara bota só a dupla O na ponta e o cara já vai e marca, pô, se é uma função, né? Qual é a função orgânica presente? Aí a pessoa já marca cetona, tá? E na verdade aqui a gente tem um aldeído. Lembrando que a dupla O na ponta, a gente vai ter esse aldeído aqui, tá? Se vier só a dupla O na ponta, a gente tem que estar ligado que tem um hidrogênio implícito nesse caso, que a gente tem que lembrar aqui, ó, que dupla O com hidrogênio, a gente tem aldeído. Beleza, pessoal? Agora, se a dupla O estivesse no meio, né, ou seja, entre 2 carbonos, aqui sim a gente teria uma cetona. Então, não esqueçam disso, tá, pessoal? Isso é muito importante aí. Beleza, agora vamos para a nossa próxima função.
lá. Agora a gente vai ver sobre os ácidos carboxílicos. Muito bem, vamos lá. O ácido carboxílico, pessoal, ele é um pouco parecido com o aldeído, pouquíssimo, tá? Vocês vão lembrar um pouco do aldeído, mas é completamente diferente, tá? Vamos lá. Ácido carboxílico são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carboxila. Carboxila, beleza? Esse grupo aqui, ó, COOH. Macete aí para vocês representarem isso aqui, tá, pessoal? Sempre que vocês se depararem com esse tipo de abreviação aqui, né? Eu botei até uma setinha para vocês verem o que significa isso. O primeiro O é a dupla com carbono, tá? Então vai ficar C dupla O, tá? Esse C dupla O corresponde a esse início aqui. O que vem depois, esse OH aqui, é a outra ligação com o carbono, tá? Então, ambos estão ligados com o carbono. Tanto esse primeiro oxigênio, só que o primeiro oxigênio é uma ligação dupla, tá? E a hidroxila é a outra ligação no carbono. Então, fica C dupla O, OH, tá? Lembrando, aqui o carbono está fazendo 3 ligações, né? Então, aqui a gente vai ter um radical ligado a ele. Beleza? Pode ser uma cadeia aí orgânica, e aí vai variar o número de carbonos que vai estar ligado. Mas o que vai dar, né, a característica do ácido carboxílico? Justamente isso que está em rosinha aqui, que vocês estão vendo, ó, C dupla O, OH. Isso, pessoal, é a carboxila, tá? Beleza, pessoal? Então, a carboxila vai ser o C dupla O, OH. Por que eu falei que é parecido com o aldeído? Porque o aldeído é C dupla O, H, tá? Não tem o O no aldeído, beleza? Então, não vamos confundir. Aqui a gente tem um ácido carboxílico, tranquilo? Beleza. Então, como é que funciona aí a nomenclatura dos ácidos carboxílicos? Pessoal, como é um ácido, né? O ácido carboxílico não deixa de ser um ácido, então eu começo a nomenclatura com a palavra ácido. Então, tá aí um grande macete quando vocês forem fazer uma provinha de concurso, né? Ou até mesmo uma provinha aí da escola, tá? Quando a gente tem a função ácido carboxílico, eu vou ter no início do nome a palavra ácido, tá? É a única função oxigenada, tá? Que a gente vai ver aqui, que começa com a palavra ácido. Então, vocês já podem ficar ligados. Pô, começou com um ácido na frente, eu sei que é um ácido carboxílico, tá? E como é que a gente reconhece o ácido carboxílico? C dupla O, OH. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos lá. Vou começar com ácido na frente. Aí eu vou seguir depois aquele padrãozinho de sempre, ó. Prefixo mais intermédio mais o sufixo. Só que o sufixo dos ácidos carboxílicos, obviamente, ele tem que ser diferente, né, pessoal? Para indicar que eu estou me referindo a uma função diferente. Então, os ácidos carboxílicos, eles terminam em oico, tá bom? Então, quando a gente se deparar com ácido carboxílico, no final do nome, teremos o sufixo oico. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui na prática. Número 1. Nosso número 1 a gente tem C dupla O, OH, H. Aí vocês devem estar se perguntando agora. Ah, mas não é possível, cara. Mas, pô, C dupla OH e C dupla OH, eu tenho duas funções ao mesmo tempo. Do lado esquerdo a gente tem aldeído, do lado direito a gente tem ácido carboxílico. Pode acontecer isso? Pode. Na verdade, pessoal, quando a gente se depara com esse caso, a gente dá preferência para a função que tem mais oxigênios. Como assim? O aldeído, ele é C dupla OH. Se eu não tivesse esse OH aqui, pessoal, deixa eu tampar melhor isso aqui. Se eu não tivesse esse OH, seria um aldeído. Beleza? C dupla OH. Mas, como a gente tem esse OH, percebam que o ácido carboxílico, ele tem 2 oxigênios na função. O aldeído só tem um. O aldeído ele só depende de uma dupla O e um hidrogênio. O ácido carboxílico não, ele depende de uma dupla O e uma hidroxila. Então, o ácido carboxílico é uma função que tem mais oxigênios, certo? Então, quando a gente se depara com esse caso aqui, que a gente tem, entre aspas, né, 2 funções ao mesmo tempo, na verdade a gente vai dar preferência para a função que tem mais oxigênio.
Beleza? Então, aqui a gente tem um ácido carboxílico. Então, quando eu for dar o nome desse composto, eu vou dar pensando em um ácido carboxílico e não em um aldeído. Perfeito? Então, aqui a gente só tem um único carbono. Né? Qual é o prefixo para um carbono, pessoal? Não é met. Então, vai ficar met. Não vai ter ligação dupla nem tripla, até porque eu nem tenho mais de um carbono, né? E eu sempre considero ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então, aqui vai ficar metano, né? E qual é o sufixo para os ácidos carboxílicos? A gente acabou de ver. Oico. Então, vai ficar metanoico. Lembrando, aqui eu deveria começar o nome com a palavra ácido. Eu só não coloquei, pessoal, porque não tem espaço. Eu dei mole, tá? Eu botei um espaço muito pequenininho aqui na número 1. Mas o correto seria ácido metanoico, tá? Esse, pessoal, é o famoso ácido fórmico. Esse fórmico vem de formiga. Sabe aquela picadinha daquela formiga que dá aquela ardência na nossa pele? Beleza? Por que que dá aquela ardência? É a presença desse ácido, tá? O ácido fórmico, que é o ácido metanoico. Então, vocês já estão ligados. Quando aquela formiguinha desgramada te picar, tu lembra. Ah, putz, isso aqui é ácido fórmico, sua maldita. Aí tu pisa e acaba com a formiga, né? Porque tu fica com ódio, que isso aí arde. Então, vamos lá. Número 2. Number 2. Ó, no número 2, a gente já não tem mais a presença, né, de um hidrogênio do lado da dupla O, mas sim outro carbono. Então, a gente tem que contar. Vamos lá. Contagem o nosso número 1 vai ser do lado mais próximo da função, obviamente. Tá? Então, 1, 2. 2 carbonos, qual é o prefixo, pessoal? Et. Vou botar aqui o ácido aqui em cima, tá? Então, aqui a gente tem ácido, aí depois et, só tem ligação simples entre carbonos, então etanoico, tá? Detalhe, pessoal, aqui eu nunca vou precisar botar um oico. Percebam que a minha função, nesse caso, ela sempre vai vir na ponta. Por quê? Assim como o aldeído, que a gente viu nas aulas passadas, o ácido carboxílico ele é uma função de extremidade. Ele só pode vir nas pontas, nas extremidades. Ele nunca vai vir no meio, tá, pessoal? Porque eu não consigo ter isso aqui, ó, a dupla O e o OH, eu não consigo botar isso tudo no meio de uma cadeia. Eu ultrapassaria o número de ligações que o carbono pode fazer, tá? Eu teria 5 ligações, perfeito? A mesma coisa aí do aldeído que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, esse tipo de função, dupla O mais alguma coisa, né? Ele vai vir na ponta, em uma das extremidades. Então, sempre vai ser o carbono 1, porque a gente sabe que a contagem ela dá preferência para a função primeiro. Então, aqui nesse exemplo a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou começar pelo carbono da função. Só que como essa função ela só tem a possibilidade de vir na ponta, então aqui está o nosso carbono número 1. Eu não preciso ficar botando toda hora um oico. Seria redundante, tá? Porque aqui nesse caso, a nossa função ela tem que vir no carbono 1. A gente sabe que o ácido carboxílico ele é uma função de extremidade. Ele não tem como vir no meio. Perfeito, pessoal? Então, como é que seria o nome desse cara? Eu tenho uma ramificação no carbono número 3, ramificação com um carbono, então vai ficar 3-metil, né? Professor, tu esqueceu da palavra ácido? Não, galera, eu não estou esquecendo da palavra ácido. O problema é que eu fico preocupado com o espaço, tá? Mas aqui eu acho até que daria para botar o ácido na frente, sim, tem bastante espaço nesse caso. Mas não podemos esquecer não, tá? Ó, ácido 3-metil. Vamos lá. 4 carbonos. Então, qual é o prefixo para 4? But. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Então, vai ficar an. E qual é o sufixo dos ácidos carboxílicos? Oico. Então, ácido 3-metil butanoico. Beleza? Número 4. Número 4 eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Olha só. Mas eu sei que os 2 obrigatoriamente vêm nas extremidades. Então, vamos ver quantos carbonos tem na cadeia principal. Posso começar a contagem com qualquer um dos 2. Vamos ver que a cadeia principal tem 5 carbonos. E eu sei, pessoal, que eu tenho
2 ácidos carboxílicos, né? Mais uma vez, eu não preciso botar 1,5, tá? Porque obrigatoriamente eles vão vir nas extremidades. Então, um vai ser o primeiro e o outro vai ser o último, tá? Então, não precisa botar números para indicar nesse caso, seria redundante. Então, 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente. Então, vamos lá, vamos botar o ácido aqui, vamos ver se vai caber. Ácido, vamos lá, pente, que é o prefixo para 5 carbonos. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Então, pentano, tracinho. Aqui, perdão, acabei de falar e estou fazendo o que eu falei que não precisa fazer, né? Eu ia botar tracinho 1,5 dioico, mas nesse caso não precisa botar o 1 e o 5, porque eles obrigatoriamente vão vir nas extremidades. Então, eu sei que um vai ser o primeiro, né? E o outro vai ser o último. Então, vai ficar pentano dioico, tá? Vai ficar ácido pentanodioico. Beleza, pessoal? Então, eu sei que esse pente é o número de carbonos da cadeia principal. Esse ano é meu intermédio, que só tem ligações simples, tá? E esse dioico é porque eu tenho 2 ácidos carboxílicos. E um vai ser no primeiro e o outro no último, que vai ser o quinto. Eu não preciso indicar isso, tá? Beleza, pessoal? Esse ozinho aqui no meio é só por, né, uma melhora, né, na palavra, vamos dizer assim. Né? Fica um português mais legível, vamos dizer dessa forma. Né? Então fica ácido pentanodioico, em vez de pentandioico. Tá? Número 5. Vamos lá, número 5. Contagem vai começar do lado da cadeia da função, né? Então, vamos buscar a função, está aqui na extremidade esquerda, então 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Se eu subir, a gente vai ter 7 carbonos. Se eu continuar para a direita, vamos lá, 5, 6. Se eu continuar para a direita, 7. Se eu descer, pessoal, eu vou ter 7, 8. Olha aí. Então, lembrem-se disso, tá, pessoal? Busquem sempre o maior número de carbonos em sequência. Nem sempre a cadeia principal vai ser da extremidade esquerda até a extremidade direita, beleza? Às vezes a gente vai ter que subir ou descer, tá? Então, lembrem-se que é o maior número de carbonos em sequência. Então, nossa cadeia principal aqui tem 8 carbonos. E agora a gente vai ver as ramificações. Temos uma ramificação no carbono 3, uma ramificação no carbono 5, tá? Outra no carbono 6 e outra no carbono 7. Bom, então vamos lá. Vamos ver quem é igual aí. Ó. No carbono 3, eu tenho uma ramificação com um carbono. No carbono 6, eu tenho outra ramificação com um carbono. E no carbono 7, eu tenho mais uma ramificação com um carbono. Então, a gente tem uma repetição aqui tripla, né? Eu tenho uma repetição e a ramificação com um carbono, que a gente conhece por metil, ela aparece 3 vezes. Então, a gente vai indicar isso. E no carbono 5, a gente tem uma ramificação do tipo etil, né? 2 carbonos. Quem vem antes? Ordem alfabética, né? M ou E? O E vem antes. Então, vamos começar pelo etil, que está no carbono 5. Então, vamos lá. Ácido 5 etil. Beleza? Agora, vamos para o metil. Eu tenho metil no carbono 3, no carbono 6 e no carbono 7. Então, vai ficar 3,6,7. Repetição é uma repetição tripla, né? Então, 3,6,7, tri. Olha o prefixo para uma repetição tripla. O que se repete, né? Ramificação metil? Então, vai ficar trimetil, tá? Então, ácido 5-etil, 3,6,7 trimetil, beleza? Agora, o nome da cadeia principal. A cadeia principal não tem 8 carbonos? Então, vai ficar oct. Pô, professor, por que oct? Qual é o prefixo para 8 carbonos? Tá aqui, ó, oct, tá? Então,
oct. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Pega o resumão de novo. Quando não tem, só tem ligação simples, então vai ser an. Então vai ficar octan, terminação dos ácidos carboxílicos, oico. Olha aí, quase não deu espaço, hein? Olha que nome gigante. Mas foi, né? E para a gente finalizar aqui, pessoal, nossa número 6. Olha só, número 6. Nossa, parece coisa impossível. Tenta fazer a número 6 aí. Dá uma pausa no vídeo rapidinho. Tenta vocês agora fazer a número 6. Vê se vocês vão conseguir fazer essa número 6 aqui, tá? Não é difícil, tá? Vamos lembrar aqui, ó, que a gente tem que fazer o passo a passo. Vamos começar a contagem da cadeia principal, fazendo o reconhecimento da cadeia principal. Vamos ver o que é ramificação, dá o nome da ramificação, tá? E depois a gente vê se tem ligação dupla ou tripla, aquela historinha toda. Então vamos lá. Contagem vai começar do lado da função. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o 5 eu tenho uma ramificação que é a ramificação quando o benzeno vira ramificação, né? Lembram do nome desse cara aqui, ó? Fenil, tá? Dá uma olhadinha depois na nossa aulinha de radicais. Se eu descer, eu vou ter 7, 8. Se eu continuar, eu vou ter 7, 8, 9, tá? Então vamos continuar. Ó, 7, 8, 9 carbonos. Show? Então, pessoal, o que vai acontecer agora? O que virou ramificação? O carbono 5 e o carbono 6. O carbono 5, a gente já viu que a ramificação é o fenil, quando o benzeno vira ramificação. E o carbono número 6, a ramificação dele tem 3 carbonos. Ramificações com 3 carbonos, a gente sabe que, no caso, vai ser propil, né? Só que a ramificação com 3 carbonos ela tem 2 tipos. Tem o isopropil, que é o famoso estilingue, que é o que a gente está vendo no carbono 6, e o propil, que seriam 3 carbonos em sequência, só que num formato de ramificação, tá? Então aqui a gente tem o isopropil. Mais uma vez eu repito, dúvidas em radicais orgânicos, temos uma aulinha que fala só sobre eles, tá certo? Então vamos lá. No 5 a gente tem o fenil e no 6 a gente tem o isopropil. Ordem alfabética, quem vem antes? Lembrando que esse iso não vai entrar no meu comparativo, tá? De ordem alfabética. Vai entrar só o P de propil, perfeito? O iso é só uma indicação, é só uma forma da gente diferenciar uma ramificação propil da outra ramificação propil, tá? Então, uma vai pegar pelo meio, a outra vai pegar na ponta. Então, uma vai ser o propil, a outra o isopropil. Então, aqui a gente tem o P e o F. Quem vem antes? Vamos lá. O F vem antes, certo? Deu um bugzinho de leve aqui, rapidamente, tá? Então, a gente às vezes precisa fazer o alfabeto de novo, né? Então, vamos lá. No 5, a gente tem o fenil, beleza? No carbono 6, a gente vai ter o isopropil. Beleza? Posicionamos as ramificações. Próximo passo. Agora a gente vai dar o nome da cadeia principal, né? A cadeia principal ela tem 9 carbonos. Qual é o prefixo para 9? A gente quase não vê o 9. Vou até dar essa colher de chá aí para vocês. Ó. Non. Tá? 9 é o non. Lembra do não. Non. Beleza? Então, 5-fenil, 6 isopropil. Non. Continua. Tem ligação dupla ou tripla entre carbonos? Tem. Olha aqui no carbono 3, começando uma ligação dupla. Como que eu indico a ligação dupla? N, né? Então, vai ficar non 3, né? Tracinho. N. Então, vamos ler junto. 5-fenil, tá aqui. 6 isopropil, tá aqui. Posicionei as ramificações. Agora eu fui para o nome da cadeia principal. Vi que tem 9 carbonos. Qual é o prefixo para 9? Non. Identifiquei uma ligação dupla no carbono 3. Ela se inicia no carbono 3. Então, non 3N. E qual é o sufixo? Só falta a gente indicar qual é a função. É o ácido carboxílico. Então, oico. E o que a gente esqueceu aqui? No caso, eu, não sei vocês, mas se vocês fizeram corretamente, né? Começamos com a palavra ácido.
né? Então vai ficar ácido 5-fenil, 6-isopropil, non 3-enóico. Esse nome cabeludo aí, tá? Beleza, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Também espero que todos estejam se cuidando. Nossa aulinha vai ficando por aqui. Grande abraço a todos. Cuidem-se, tá? Cuidem da família de vocês. Espero que estejam todos bem. E tchau, tchau. Até a nossa próxima videoaula.